buscar pela manhã, te render o meu louvor, e no fim de mais um dia, te adorar, ó meu Senhor. Nas noites frias eu me achei. Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra. Hoje, quarta-feira, são 12:01, né? Hoje, dia 3 de março de 2021, graças a Deus, mais uma vez reunidos, né? Esse horário para nós compartilharmos da palavra do nosso Deus, essa palavra tão preciosa, essa palavra tão maravilhosa, em nome de Jesus. Acabei de tomar um café e não ofereci você, me desculpa, que falta de educação, né? Mas quem sabe lá na igreja, em outro lugar, nós tomamos um café juntos, conversamos um pouquinho, será um grande prazer para nós, em nome de Jesus. Mas enfim, graças a Deus está entrando mais uma vez ao ar o programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, no bairro Navaera. A melhor referência é quando você entra no bairro, depois do trevo que sobe para o Caxambu, a estrada da BR-040, você entra à primeira esquerda, ali é um fluxo de mão única, você sobe, vai passar a primeira esquerda, a segunda esquerda você sobe. E hoje nós temos um grande evento que é o nosso Encontro Regional de Mulheres. Nosso Encontro Regional de Mulheres, a partir de 7h30 da noite, vai ser presencial e também transmitido online. Vai ser com certeza um tempo de edificação, um tempo de bênção, um tempo de crescimento, um tempo de ministração e compartilhar e comungar e ter comunhão uns com os outros, né? Graças a Deus. Amanhã são os grupos familiares. Na sexta-feira, o quinto elo da campanha Jornada Feliz 2021, céus abertos, graças a Deus, vai ser muita bênção. No sábado, nós temos um encontro com a nossa mocidade às 7 horas da noite. Domingo pela manhã, às 8 horas da manhã, às 9h30 da manhã e às 6h30 da tarde. Maravilha, né? Graças a Deus. Olha, e queremos já preparar você, né? Semana que vem, já sem esse final de semana, o outro já é a Santa Ceia. E na segunda-feira, dia 8, nós já colocamos isso para você estar por dentro aí. Segunda-feira, dia 8, às 3 horas da manhã, começamos a nossa campanha de 7 dias, orando, buscando a Deus em nome de Jesus. Na sexta-feira, nós vamos entregar o material nas suas mãos. No domingo de manhã, no domingo vamos aproveitar entregar para você o material de orações específicas que nós estaremos realizando para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Vai ser bênção para a glória de Jesus. Fique preparado, tem muita coisa abençoada para nós compartilharmos e realizarmos durante todo esse mês de março. E também vamos nos preparar no mês de março para os nossos 21 dias de jejum, agora em abril, que começa no dia 5 de abril, até o dia 25 de abril, com batismo nas águas. 21 dias de jejum, do dia 5 de abril até o dia 25 de abril, serão 21 dias de bênçãos, vai ser muita bênção, graças a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai operar de uma forma maravilhosa, como Ele tem operado, em nome de Jesus, aleluia. Maravilha? Então fica atento aí, tem muita coisa bacana para acontecer aí, seminários, né, treinamentos. Dia 17 de abril, treinamento de homens, e vai ser muita bênção para a glória de Jesus, muita bênção para a glória de Jesus, tá bom? E você fica aí sintonizado, né, envolvido conosco, para não perder nenhuma programação, para poder te falar que a programação do dia 8 ao dia 8 de março agora, de segunda a domingo, dia 14, de Santa Ceia, nós fazemos uma transmissão ao vivo às 3 horas da madrugada para motivar você, para, né, estar junto com você em nome de Jesus. Então não perca as programações,
os treinamentos que nós vamos fazer, os cultos especiais, como hoje, mulheres da região estarão reunidas ali na igreja sede para um momento muito precioso de avivamento, busca do Espírito Santo, enfim. Tenho certeza que vai ser muito bacana, em nome de Jesus, tá bom? Bom, nós estamos numa série bem bacana, né? O que ser cristão, né? O ser cristão, o que quer dizer isso? Esse ser cristão, né? O que é ser cristão? O que é viver cristão? O que é ser chamado para ser cristão? Não apenas estar dentro de uma igreja, carregar uma Bíblia, mas o que tudo isso significa e o que é ser esse cristão, o que tem a ver, quais as minhas características e quais as características de um cristão, as funções de um cristão, o que é ser cristão. Então nós começamos essa série segunda-feira, no primeiro dia de março, né? No dia 1º de março já começamos com essa série. E o que ser cristãos, né? A palavra cristão, como uma grande parte do Novo Testamento foi escrito em grego, né? Era a língua predominante naquela época. O aramaico também aparece no contexto do Novo Testamento, junto com o hebraico, mas o aramaico e o grego se destacam por mais escritas na língua deles. Então, a palavra cristão é uma palavra grega que tem um sentido de cristianos, né? Ou seja, os seguidores de Cristo. Se refere àqueles que seguiam e seguem a Cristo, né? Ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. São os seguidores de Jesus. Os apóstolos foram reconhecidos por terem estado com Jesus e seguir os seus ensinamentos. E semana passada nós compartilhamos isso de uma forma bem bacana. Deixamos bem bacana na segunda-feira os nomes que estes cristãos, né, recebiam, né, os títulos, né, o nome que eles, cada região, eles recebiam. Por exemplo, nós terminamos falando de que Paulo, né, quando ele recebe as cartas do Sinédrio, as cartas das autoridades, para perseguir os cristãos, ele fala aqueles homens e mulheres que pertenciam ao caminho, conforme o livro de Atos, capítulo 9, versículo 2. Então Paulo ele se refere a homens e mulheres, a homens e mulheres que pertenciam ao caminho, né? O caminho de Jesus Cristo, o caminho, né, dos ensinamentos de Jesus, o caminho da orientação de Jesus, né? Então Paulo pega esse grupo de cristãos, né, dos primeiros crentes e denomina eles como verdadeiros cristãos. Lá no livro de Atos, no capítulo, continuando a partir de então, outro nome que aparece, né, para poder referente a cristãos, né, com respeito ao cristão, aparece o nome de irmãos no capítulo 15 do livro de Atos, capítulo 15, versículo 1, diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia para ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Aí no versículo 23 também aparece outra vez: com eles enviaram as seguintes cartas: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos, gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Então, nós estamos aqui vendo esse novo nome dado aos cristãos, os irmãos, né? O que é ser cristãos? É o ser daqueles que pertencem ao caminho, aos irmãos. Aqui aparece a palavra cristão, é onde ela é mencionada no livro de Atos, capítulo 11, quando Barnabé ele está em Antioquia, chama Paulo para estar com ele, e quando ele está ali, eles estão em Antioquia, eles são chamados de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, né? De uma forma talvez pejorativa, escarnecedora, pelo fato deles, né, ministrarem, falar, agir, se comportar, pregar, orar, e talvez de uma forma pejorativa, escarnecedora, eles foram chamados de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, né? Não, vocês não são Jesus Cristo, vocês são pequenos cristos, né? E no livro de Atos, capítulo 9, versículo 26
E no capítulo 11, no versículo 9, aparece uma outra expressão que caracteriza o cristão. Diz assim no livro de Atos, capítulo 9, versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir-se aos discípulos. Aí aparece outro nome associado ao cristão. Discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Ou seja, quando Paulo aparece a primeira vez à igreja de Cristo, né, na reunião dos crentes, no meio dos discípulos, João, Pedro, André, Filipe, as pessoas ficaram receosas. Mas esse daí, Paulo, não era aquele que prendia, matava, açoitava? Como é que ele está aqui agora com a gente convertido? Alguns ficaram meio receosos quanto a ele, né? Ficaram meio que desconfiados, achando que Paulo estava montando um esquema para poder, né, prender aqueles cristãos e matá-los e levar a julgamento. Mas naquele instante Paulo estava convertido. Capítulo 9, no início do capítulo 9 de Atos, Paulo tem um grande encontro com Jesus Cristo, onde ele perde a sua visão. Ananias, não Ananias e Safira, mas Ananias vai orar por ele, Ananias vai ministrar na vida dele, ele é liberto daquela cegueira, se retira para aprender as coisas do Senhor Jesus, para aprender os discursos, os ensinamentos. Ele se recolhe por um período de tempo, depois ele volta à igreja, se apresenta à igreja como um convertido que ele era, que ele foi. Mas, nesse processo de aproximação, as pessoas ficaram meio desconfiadas de Paulo. Será que realmente Paulo, ele se converteu mesmo? Será que realmente Paulo, ele realmente aceitou Jesus, teve um encontro com Jesus? E no decorrer da sua vida, da sua história, mostra claramente que houve um encontro muito precioso com Jesus. Mas aqui ele chama a palavra. Entrei no contexto da história para você entender algumas coisas, né? Ou procurar te ajudar, né, a entender algumas coisas. Então você vê que a palavra discípulo aparece associando-se aos cristãos. Então olha quanta coisa bacana. Olha, se você seguir, vamos seguir essas 3 palavras por enquanto. Depois nós vamos mais um pouquinho adiante, 2 minutinhos, só para você entender e para começar a trazer à nossa mente a ideia de ser cristão. Não é a série que nós estamos ministrando para você, para a glória de Jesus, e louvando a Deus por isso, para que essa série te ajude a ter entendimento do que é ser cristão, ter um entendimento do que é estar na presença de Jesus como cristão. Olha só como aparecem esses 3 nomes. Aparecem mais alguns nomes para você ter uma ideia. Crentes, santos, seitas do Nazareno, aparece também. Esses cristãos recebem o nome de seguidores de uma seita dos nazarenos, porque Jesus nasceu em Nazaré, né? Então, e ali muitos se converteram naquela cidade. Então, olha quantos nomes interessantes. Mas vamos pegar esses 3 nomes agora para você ter uma ideia. Olha, os nomes associados ao cristão. A série se chama Ser Cristão. O que é ser, tal como eu já expliquei. Vamos passar por cima. A gente fica agarrando aí, patinando. Então nós vamos ter alguns nomes associados a esses cristãos. Preste bem atenção. Ó, os do caminho, olha que interessante. Os irmãos, os discípulos, deixa eu colocar mais alguns aqui para você, ó. Os crentes, os santos e como eles, né? Os povos deram essa nomenclatura, seita dos nazarenos. Mas preste bem atenção. Não quer dizer que nós participamos de uma seita, foi eles que falaram, né, de uma forma pesada, né, não acreditando, desmerecendo. A gente toma nome de tudo quanto é doido. A gente toma nome os nomes do livro da capa preta. O cristão, ele é muito perseguido, né? O cristão, ele é muito perseguido. O verdadeiro cristão, ele é muito perseguido. Porque ele é diferente, ele faz a diferença. Né? Ele não concorda com muita coisa, ele não pratica muita coisa por causa da Bíblia Sagrada e a palavra do Senhor.
Não porque o pastor manda, o pastor deixou de mandar. Não, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Quando eu mudei as minhas vestimentas, quando nós mudamos, desculpe nós colocarmos assim para nós, mas eu falo isso louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus, quando nós mudamos a nossa linguagem, quando nós mudamos a forma de tratar as pessoas, de se colocar em certos ambientes, a nossa roupa, tudo não foi o pastor que mandou. É uma operação que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Ele entende que o corpo dele é o templo do Espírito Santo, então ele não vai ficar expondo o templo do Espírito Santo, conforme o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, que fala: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós? Então a gente já começa a entender, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu vou reservar o meu corpo, guardar o meu corpo, proteger o meu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim, então eu tenho que ser cauteloso com aquilo que eu uso, com aquilo que eu ponho, com aquilo que eu coloco na minha vida. Olha que coisa interessante, não porque ninguém mandou. Nós mudamos a nossa fala, nossa maneira de falar, tiramos o palavrão da nossa boca. Por quê? Porque o pastor mandou, alguém mandou? Não. O Espírito Santo foi controlar a nossa linguagem, a nossa forma de falar. Antes de eu me converter, 10 palavras, 11 era gíria, 11 eram palavrões, tinha muita palavra ambígua, de 2 sentidos na minha palavra, na minha fala. Nós nos convertemos, vai lendo Bíblia, vai lendo Salmos, a gente vai lendo as Sagradas Escrituras e a nossa maneira de falar vai mudando. O pastor mandou, a igreja mandou? Não, foi uma operação do Espírito Santo de Deus. Porque se alguém mandar, você faz ou deixa de fazer, ou não faz. Agora, quando é o Espírito Santo, é lógico que você, às vezes, pode cometer uma falha, cometer um erro, sem querer, no calor de uma discussão, no calor de uma conversa acirrada, pode vir uma palavra desagradável na sua boca, e a gente às vezes tem que frear isso, porque senão as nossas palavras são como sementes. Se elas são lançadas, elas vão dar algum fruto lá na frente. Então é complicado. Então tudo isso vem na nossa mente, né? Então não tem nada engessado. Quando nós nos convertemos, alguém falou assim: o seu pastor proíbe? Não, meu pastor nunca falou que eu tinha que parar de fumar. O Espírito Santo foi me livrando dessas coisas, da bebida, do falar maldoso, das vestimentas, das coisas ruins que nós íamos fazendo na igreja. Ninguém mandou, ninguém falou se é proibido. Não. O Espírito Santo vai trabalhando na vida da gente, vai trabalhando nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. E aí que mostra a diferença. A diferença não é só na roupa, no corte de cabelo ou na maquiagem, não. A mudança também, a diferença no comportamento. Como eu me comporto em relação ao próximo, o que eu falo em relação ao meu próximo, como que eu trato a minha vida, as pessoas que estão próximos a mim, como eu trato a minha família, como eu trato as pessoas que estão no círculo de minha amizade. Isso tudo mostra, há uma diferença nessa pessoa. E às vezes nós até no trabalho, deixa eu compartilhar com você, e tudo isso eu falo para te motivar, isso tudo eu falo para poder te incentivar, isso eu falo para poder você pensar um pouco, analisar um pouco, refletir um pouco. E tudo que eu falo é para a glória de Jesus. Se Jesus não estivesse em nós, nada disso aconteceria. Nós somos muito claros nisso, Não tem nenhuma vaidade no nosso discurso, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, quem conduz é o Espírito Santo, quem realiza é o Espírito Santo, quem direciona é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz essas coisas. Uma vez, quando eu trabalhava numa empresa, e tinha certos momentos que eu tinha a minha mesa nessa empresa, onde eu era responsável por alguns documentos, e tudo mais. E esses documentos eram levados para o setor de orçamento e tudo mais, de balanço e tal, e depois para o financeiro. E eu tinha, talvez, naquele instante, alguns momentos que eu atendia as pessoas que vinham até ao departamento requisitando
alguns materiais. E uma vez eu fui lá, atendi, sempre muito disposto, glória a Deus, aleluia, apesar dos problemas, das dificuldades, das lutas que enfrentamos, a gente sempre está ali, né, dando glória a Deus, aleluia. Então o rapaz chegou para mim e solicitou um material, eu fui lá com muito carinho, sempre disposto, né, mesmo que eu tivesse que parar o que eu estava fazendo, fui atendê-lo. Na hora que eu atendi, fui lá, busquei a mercadoria, entreguei para ele, enfim, peguei o controle que era necessário. Ele chega para mim e fala assim: você é crente, não é? Aí eu dei um sorriso, lógico, né? A gente recebeu tantos nomes pesados, né? A gente recebeu tantos nomes complicados na vida, né? Até ontem eu estava conversando com a minha mãe e ela soltou que um tio meu, muito querido meu, falou uma vez em relação a mim, soltou uma palavra pesadíssima em cima de mim. E você ser notificado como um cristão, como um crente, né? Eu gosto da palavra crente, né? Essa palavra é muito mais, melhor. Eu sou, para mim, sou a melhor do que cristão, evangélico, gospel, enfim. Eu gosto da palavra crente, não que eu sou tipo antiquado. Não existe essa palavra dentro da Bíblia Sagrada, antiquado. A Bíblia Sagrada ela é hoje e ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia não existe no contexto bíblico, a palavra antiquado, ultrapassado, nada disso. Tem muita gente modernizando muita coisa, dizendo que está ultrapassado, que o tempo mudou, estamos num tempo mais moderno. Muito cuidado com isso, viu? Me desculpe eu me colocar dessa forma, mas muito cuidado com isso. A Bíblia Sagrada não tem essa expressão ultrapassado, antiquado, não tem não. A Bíblia Sagrada ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em Hebreus 13:8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cuidado com essas expressões. Está antiquada, está ultrapassada. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Vamos voltar para cá. Então, essa pessoa me notificou como um cristão, como um crente. Aí eu entreguei a mercadoria para ele e falei assim: eu sou crente. Olha que coisa legal. E ele também era crente. Aí ele me cumprimentou com a paz do Senhor, né, por causa da igreja que ele pertencia. Nós cumprimentamos com a paz seja convosco, né, a nossa saudação. E ele lá tem a saudação dele, eu, né, saudei ele, tal. Foi muito legal, porque cristãos. Agora, contando esse testemunho para você, né, para poder te motivar, para poder te incentivar, fazer você pensar, e tudo isso para a glória do Senhor, porque é obra do Espírito Santo, nada vem de nós. Desculpe. Agora, por exemplo, nesses três nomes, esses três nomes se referindo ao ser cristão. A pessoa cristã, os do caminho. Olha que interessante, como que a Bíblia Sagrada é bacana. Os do caminho, os irmãos e os discípulos. Então, os do caminho, porque ser cristão é estar num caminho, é estar caminhando em uma estrada, em um caminho, andando por um caminho, andando em um caminho para chegar em algum lugar no futuro. E nós cremos que a Nova Jerusalém é o céu de glória que nos espera. Então, ser cristão, primeiro, é estar num caminho, no caminho de Jesus Cristo, não é no caminho do mundo. Jesus falou assim: olha, estreita é a porta que conduz à vida eterna, larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, ao mundo. Então a gente tem que ter uma ideia, esse meu caminho, eu tenho que ter noção que eu estou num caminho apertado, num caminho de luta, desafiador. Por que nesse caminho apertado de luta desafiador? Porque nesse caminho Satanás vai tentar me tirar todo instante. Ele vai tentar colocar pessoas para me tirar desse caminho. Ele vai colocar ideias na minha cabeça para me tirar desse caminho. Ele vai fazer muitas coisas para que eu saia deste caminho e eu vá para o caminho da perdição.
Jesus, a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, ele fala que Deus colocou diante dos homens dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então, nós, quando fala do caminho, então quer dizer que nós estamos no caminho da bênção, no caminho do Senhor. Se estamos no caminho da eternidade, da vida eterna, mas tem o caminho da maldição também. Então o inimigo vai fazer de tudo para me arrastar, me colocar nesse caminho de perdição, nesse caminho de maldição. Desculpe. Entendeu? Você não compreende? Então, a primeira coisa, ser cristão é estar andando em direção de algo. Qual é o algo? Qual é aquilo que é a nossa direção? Espiritualmente falando, a vida eterna. Qual é a nossa direção? O céu de glória, Nova Jerusalém. Qual é a nossa direção? Estar com Jesus eternamente. Qual é a nossa direção? Estar diante de Deus eternamente. Então esse é o caminho. Então ser cristão é estar no caminho. E nesse caminho vai fazer distinção de outros caminhos. Tem cristãos que... Não queria comentar isso, mas vai lá. Tem pessoas que se dizem cristãos, mas estão andando de uma forma toda errada. Estão diferentes do caminho, estão estranhos, com comportamentos, atitudes que não fazem parte desse caminho, que não concordam por esse caminho. Por exemplo, você vai para... olha que legal. Você vai para a praia, você vai levar roupa de frio para a praia? Não. Você vai levar cobertor para a praia? Lógico que não. Haverá algumas eventualidades de chuva e tudo mais, mas não vai levar. Você não leva para a praia cobertor, você não leva para a praia blusa de frio, roupa de frio. Você não faz isso. Uma vez eu fui para uma conferência num estado, nossa, como é quente aquele lugar. Não, quase mais de 40 graus aquele lugar. Eu levei terno. Eu levei um terno, falei assim, bom, vai ver um momento lá, alguma coisa assim, não sei como é que vai ser lá, eu vou levar um terno. Quando eu cheguei lá, eu fiz um papel de tonto, não cabia pôr terno lá, era camisa de manga, de malha. Alguns, né, das pessoas, é lógico que a cultura do lugar, não bermuda lá curta, né, lá em cima da coxa, né, bermuda no joelho, abaixo do joelho. Eu falei assim, meu Deus do céu, de sandália. Eu falei assim, gente, o que eu vim fazer de terno aqui? Então eu levei algo errado, porque ser cristão é saber reconhecer o caminho que está. Se eu soubesse que o caminho era um caminho de sol, de calor intenso, eu não tinha nem colocado certas roupas na mala. Pesou à toa, fez volume à toa. Só para poder, né, compartilhar com você. Aí, numa próximo ano, aí eu tive lá umas 3, 4 vezes numa conferência, muito preciosa, muito preciosa. Aí eu tive lá, no outro ano eu fui e levei um grupo de pessoas comigo. Não, vamos lá, tal. Facilitamos, é lógico, ajudamos, tal. Aí quando a gente chega... Quando a gente chega... A gente está no aeroporto, a gente chega no aeroporto, era longe, né? Quando a gente chega lá, aparece o irmão de terno. Aí eu não aguentei. Aí eu fui muito carinhoso com ele, ele é muito um amigo meu, ele é uma bênção, eu gosto muito dele, a gente tem uma afeição muito boa. E aí eu comecei a rir dele, falei assim, tá aqui o preletor do congresso, da conferência, tava de terno, paletó, falei, nossa, você não vai usar isso nunca lá. Na hora que descer do aeroporto, vai, né, começar a abanar, calor, tal, enfim. Então eu preciso, se eu estou no caminho de Cabo Frio, vamos dizer assim, eu tenho que entender que o que eu levo nesse caminho, como que eu me comporto nesse caminho, o que eu vou fazer nesse caminho, qual será o meu trajeto. Então, depois de ser do caminho, irmãos, essa é a mais pegada, é uma das coisas mais pegadas. Então, se nós sermos cristãos, é sermos irmãos. Poxa, aí que pega, né?
Quantas pessoas não, parece que não são mais irmãos, falam mal uns dos outros. Nosso Deus, sabe? Muito chato essas coisas, né? Ferem os irmãos, né? Desfazem dos irmãos, né? Criticam. É lógico que não é uma crítica, às vezes nem. Se for uma crítica construtiva, maravilha. Mas às vezes não é uma crítica construtiva, né? Ficam falando nas costas para não pôr outra palavra chata. Não quero nem falar isso aqui, não é necessário. Mas olha o comportamento, nós que somos chamados de irmãos. Será que temos sido irmãos mesmos? Não preciso estar muito próximo a esta pessoa, mas eu preciso respeitá-la, preciso ter entendimento das suas dificuldades, suas limitações, né? Então, a gente às vezes parece que a gente não é irmão, né? Parece que a gente estamos numa competição. O mundo mudou muito, isso daí, infelizmente. Não vou nem continuar aqui para não ficar, essa não é a nossa ideia. Mas depois nós somos chamados de discípulos também. Discípulos é aquele que tem um mestre para seguir. Discípulos é fazer como o mestre fez. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 11, versículo 29, diz assim: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Os discípulos, então nós vemos, aquele que está no caminho, aqueles que são chamados irmãos, aqueles que são discípulos, aqueles que são crentes, né, receberam o nome de crentes. Atos capítulo 5, versículo 14, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então, olha, crer, ver do crente, né, e ser crentes no Senhor, e ali eram acrescentados cada vez mais o número desses acrescentados, desses crentes, desses homens que cresciam como crentes. Santos, somos chamados santos, lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, aqueles que estão ali na igreja, são comparados, os cristãos são comparados, tem esse nome de santos, porque foram santificados pelo Senhor Jesus na sua morte na cruz do Calvário. Aí também no livro de Atos, capítulo 24, versículo 5, aí eles dão um nome de muito, por não entender e compreender, eles nos chamam de alguém que segue uma seita, a seita dos nazarenos. Quer dizer, verificamos que este homem é um perturbador, falando de Paulo, que promove o tumulto entre os judeus pelo mundo todo, e ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Então os cristãos naquela época eram chamados de homens que tinham a seita. Nazarenos por quê? Por causa da cidade de Nazaré, por causa dos discípulos que moravam lá, para o próprio Jesus também, né, que veio de lá, enfim. Então esses títulos, né, que permaneceu na história foi o de cristão, herdando o nome de Cristo, né? Mas o título que permanece, que, né, predomina, o título que é mais usado e deve ser usado é o de cristãos, aqueles que herdaram o nome de Cristo, né, na sua história. Ok? Então semana que vem, sexta-feira, já são, meio-dia e 34, nós vamos ver, sexta-feira, como ser parecido com Cristo. Nós somos nomeados pelas pessoas. Esses nomes que nós falamos, os do caminho, irmãos, discípulos, crentes, santos e aqueles de alguma seita, por não conhecerem, não que a gente siga nenhuma seita, isso foram nomes que foram dados a nós. Mas como ser parecido com Cristo? Já que o cristão, a palavra cristão, que vem da palavra grega Christianos, quer dizer pequenos cristos, como que ser parecido com Cristo? O que é ser parecido com Cristo? Quais as características de um cristão? As mais relevantes, as mais pontuais, as que têm que ser visíveis. Sexta-feira nós falamos isso, ok? Sexta-feira
a gente vai falar sobre isso, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? No mais, vamos orar, pedindo a Deus para poder estar nos abençoando, pedir a Deus para poder estar nos guardando, pedindo a Deus que esteja nos livrando, em nome de Jesus. Amém? Não se esquecendo, hoje, 3 horas da tarde, 4º elo da campanha Jornada Feliz, Pastor Exídio e sua equipe. À noite, 7h30, um grande encontro de mulheres da região, às 7h30 da noite. Tudo com protocolo, distanciamento, álcool gel, termômetro, tudo certinho para a glória de Deus, tá bom? Maravilha? Amanhã são os nossos grupos familiares. Sexta-feira é o nosso 5º elo da campanha Jornada Feliz. Fazemos na sexta e fazemos na quarta-feira à tarde, para dar oportunidade aos irmãos. Na sexta-feira à noite, temos lá o 5º elo da campanha Jornada Feliz. Sábado, Mocidade. Domingo, 8 horas da manhã. Domingo, 9h30. Domingo, 6h30 da tarde. E domingo, aliás, e segunda-feira, dia 8, a domingo, dia 14, a nossa campanha pela madrugada, no nome de Jesus. Daqui a pouquinho vai sair no Face aí, para você participar, estar marcando na sua agenda. E na sexta-feira, no domingo de manhã, nos cultos de domingo, nas celebrações de domingo, nós vamos entregar um material bem bacana para fazer parte dessas nossas campanhas pela madrugada. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por Ele ter nos chamado para sermos cristãos. Os que estão no caminho, que tem que ser como os irmãos, aprender como os discípulos, crer como verdadeiros crentes, sermos santos, separados do mundo, e termos aí, sermos escarnecidos, vamos dizer assim, zombados, como zombaram de Paulo, chamando ele o principal da seita dos nazarenos. Ou seja, tem um momento também da perseguição, né? Mas isso faz parte. Sem luta não há vitória, sem perseguição a gente não percebe o quanto nós somos amados e protegidos por Deus.